Vamos dando continuidade no videozinho. Paramos na classificação do crimes instantâneos e permanentes. O crime instantâneo, a consumação ocorre em momento certo e definido. São aqueles cuja consumação ocorre em um momento determinado, sem continuidade no tempo. É um momento certo, definido, por isso se fala instantâneo. É instantâneo, aconteceu naquele momento. Como o exemplo que o professor citou aqui, o artigo 121 do Código Penal, que é o homicídio. E o crime permanente, o momento consumativo é duradouro, ele se arrasta ao tempo. A consumação do crime aconteceu no momento da consumação aqui, ele vai se arrastando no tempo. O início não se confunde com o final, tem um lapso de tempo até o final do crime. Um exemplo é o sequestro de extorsão, onde no momento que o sujeito ativo tirou a liberdade da vítima, até ele pedir o resgate para soltar essa vítima, tem um tempo, prolonga no tempo, tem o crime vai até o resultado final, no caso. Tem um prolongamento no tempo, por isso o crime permanece, por isso vem do nome, permanente, permanece, instantâneo, aconteceu agora, momento certo e definido. Crimes comissivos, crimes omissivos próprios e crimes impróprios. O crime comissivo é o fazer, é o agir. São aqueles que colocam como crime uma ação. É uma conduta positiva. Exemplo, que é o homicídio. O crime omissivo próprio são aqueles que colocam como crime um não fazer, uma conduta negativa. Por exemplo, a omissão de socorro. O agente deveria agir para salvar a vítima, no caso. Ele se omitiu, é uma omissão, é não fazer. E o crimes omissivos impróprios é algumas pessoas que, por lei, são obrigadas a agir. São elencadas no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. São os conhecidos como os garantes. Por exemplo, o bombeiro, que tem o dever de agir para evitar um resultado pior de uma vítima, no caso. Uma mãe, no caso de amamentar o filho, é um dever da mãe amamentar um filho. Existe uma responsabilidade no agir para evitar um resultado. Outro exemplo também aqui, que eu coloquei no resumo, é a pessoa que empurra alguém numa piscina e essa pessoa não sabe nadar. Ele criou uma obrigação de agir, porque ao momento que ele empurrou, a pessoa não sabe nadar, ele terá a responsabilidade de salvar esta pessoa que está dentro da água. Crimes unissubjetivos e plurissubjetivos. Isso aqui requer uma atenção, porque o crime unissubjetivos tem outro crime que nós vamos ver depois, que é o unissubsistente. Temos que lembrar bem que subjetivo refere a pessoa, a uma pessoa. Subjetivo, pessoas. Tente colocar na cabeça de vocês que subjetivo refere a pessoa. Daí crimes unissubjetivos. Uni vem da palavra um. Então, crimes que podem ser praticados por um só autor. E os crimes plurissubjetivos, pluri vem do plural, de mais de uma pessoa. Exige a intervenção de mais de um autor. Pessoas, mais de uma pessoa para realizar o ato criminoso, a conduta criminosa. Um exemplo é o crime de rixa. Um só agente passivo ou ativo não consegue ser classificado nesse crime de rixa, porque precisa de mais um
ao lado dele para que seja classificado como crime de rixa. Crimes comuns. Crimes comuns são aqueles praticados por qualquer pessoa. Não existe no caput ou qualquer lugar do Código Penal descrevendo que a conduta ativa, no caso, deve ser feita por alguma pessoa em especial. Então, qualquer pessoa pode realizar o crime. É um crime comum de qualquer um. Qualquer um pode realizar essa conduta criminosa. Os crimes especiais próprios, a lei coloca uma qualidade especial de quem pratica o crime, uma qualidade especial no sujeito ativo. Um exemplo, o crime cometido pelo funcionário público, como falei no vídeo anterior, naquela tabelinha do crime de peculato, onde há uma qualidade especial do agente ativo, que é o funcionário público. Peculato só pode ser realizado por um funcionário público. O crime especial impróprio. Há uma qualidade especial, mas ela não está no caput, e sim na consequência de aumento de pena. Normalmente vai estar nos parágrafos dos artigos do Código Penal. A qualificação do autor é ainda mais restrita e deve ser realizada. Se praticados por determinadas pessoas, haverá aumento de pena. Aumento de pena será sempre nos parágrafos, como no exemplo que o professor citou, artigo 133, parágrafo 3º. Já nos crimes especiais próprios, exige a condição especial do sujeito. Está sempre no caput do artigo, no artigo 156. Esse crime exemplificado do crime especial impróprio do artigo 133, parágrafo 3º, inciso 2 do Código Penal, é o crime de abandono de incapaz. O crime de mão própria é semelhante aos próprios, porém a qualidade do agente é mais restrita. Por exemplo, um crime cometido pelo prefeito. Ele, além de ser funcionário público, no caso seria enquadrado no peculato, ele é prefeito também. Há uma exigência maior na qualidade do agente. São os crimes personalíssimos. Deve ser realizada pessoalmente. São crimes personalíssimos. Somente pode ser praticados pela pessoa expressamente escrita e indicada no tipo penal. O crime vago onde o sujeito passivo ele é sem personalidade jurídica, não consegue determinar quem vai recair aquela conduta criminosa, quem vai ser o sujeito passivo daquela conduta criminosa. Como personalidade jurídica, como a família ou a sociedade, a coletividade de pessoas, pois não conseguimos determinar um número exato de pessoas que vão sofrer aquela conduta criminosa. Um exemplo é o crime de incêndio, que ele pode atingir um número indeterminado de pessoas. Mesmo que o dolo do agente seja atingir uma pessoa, no momento que ele pôs fogo numa residência, por exemplo, pode haver mais gente ali, não consegue se determinar as pessoas, né, que serão atingidas. E também outro exemplo é o tráfico de drogas, no qual o sujeito passivo sempre será a sociedade. Crime de dano e crime de perigo. De dano é aquele crime que vai causar algum prejuízo. Supõe a efetiva lesão ou diminuição do bem jurídico. Causam dano, causam prejuízo. Já o crime de perigo, eles se consumam com o perigo de lesão ao bem jurídico. Basta uma probabilidade de acontecer algum resultado. Basta uma probabilidade de lesão ao bem jurídico protegido. Até o nome diz dano, ocorreu perigo, ocorreu prejuízo, ocorreu um dano, perigo, foi perigoso. Ele tem uma probabilidade de lesão.
Voltando aqui atrás, o crime de perigo, ele subdivide-se em crime de perigo concreto e o abstrato. O concreto, aquele que vai exigir um perigo concreto, real. O juiz ou a própria lei, a própria norma penal irá dizer que existe naquela conduta um perigo concreto, real. É exigido uma comprovação de que realmente houve perigo de risco e de que houve uma lesão ao bem jurídico. Já o perigo que houve, um perigo de risco de que pudesse ter uma lesão ao bem jurídico. Esse é o perigo concreto. São aqueles que exigiram um perigo concreto real. O abstrato, não há um perigo próximo, mas pode ocorrer o perigo. Aqui o legislador presume o perigo. São tipos penais que descrevem apenas um comportamento, uma conduta, sem apontar um resultado específico como elemento expresso do injusto. Exemplo é o conduzir um veículo sob efeito de álcool. O risco advindo da conduta é absolutamente presumido por lei. Haverá crime ainda que ausente a condução anormal do veículo. No momento que o agente tomou sua cervejinha e pegou o carro e começou a se locomover nesse automóvel, há um perigo de abstrato. Por isso, a consumação no momento que ele dirigiu. Não precisa que ele atropele alguém, que ele danifique um patrimônio de alguém, um carro de alguém, trompe na esquina ou até mate alguém. É um perigo abstrato. O crime exaurido. O crime exaurido é aquele que o agente, depois que ele alcançou a consumação, insiste ainda na agressão ao bem jurídico. Chegou aqui na consumação, ele ainda tem uma continuidade após a consumação. Essa parte que se chama exaurido, porque já se consumiu. O caso da extorsão mediante o sequestro. Eu vou pegar aqui. Se não me engano, eu salvei uma... aqui não vai aparecer, não. Mas, tá bom. O crime exaurido, no resumão, tem uma linha do tempo que vai exemplificar bem esse crime exaurido. Existe a cogitação, o início dos atos, que são os atos preparatórios. Aí, depois de um tempo, tem a consumação. Teve a consumação do crime, ele tem um prolongamento no tempo aqui, que se chama o crime exaurido, pois já se consumiu, mas continuou. Que é o exemplo, é a extorsão mediante o sequestro. Tirou a liberdade da vítima. Aqui, consumação do crime. Pediu, daí teve um tempo até o criminoso pedir uma extorsão para libertar a vítima, vamos dizer assim. Então, essa parte aqui, da consumação até o pedido do sequestro, pagamento do sequestro, é o que se chama, conhecemos por exaurido. No resumão tem uma linha do tempo, fica bem mais fácil de entender. O crime simples e crime complexo. O simples, é uma ação, só configura com uma única lesão. É uma ação única. O legislador vai exigir uma conduta simples do agente, um único tipo penal. É aquele que se amolda em um único tipo penal, mais nada, é simples. Os complexos de simplicidade, o complexo requer uma pluralidade, complexo, que requer mais. É mais de uma ação, é uma pluralidade de ações.
A união de dois ou mais tipos penais. É o caso do latrocínio, que é o roubo seguido de morte também, né? O roubo, que é a grave ameaça, depois uma lesão, alguma coisa assim. E o patrimônio, né? Tirar o patrimônio. Crime qualificado e crime privilegiado. O crime qualificado qualifica, piora. Existem circunstâncias que tornam o crime mais grave. E o qualificado tem uma nova margem de pena. Vai ter uma nova margem de pena descrito no Código Penal. Tipo homicídio de 6 a 20, caput. Homicídio qualificado, eu não lembro bem, vou falar um número aqui, mas que pode que não seja, que tenha lá no código. 8 a 25 anos. Então está descrito no código. Qualifica, são circunstâncias que agravam a conduta do agente para realizar o ato criminoso. E o privilegiado, privilégio, ameniza, diminui a pena. Então, no qualificado, qualifica, aumenta. No privilegiado, diminui. É um privilégio, por exemplo, assim, apenas é diminuída. O crime progressivo e progressão criminosa. O progressivo é aquele que, para ser cometido, deve o agente violar obrigatoriamente outra lei penal. Por exemplo, primeiro um delito menos grave, para se chegar a um mais grave. O agente matar, o criminoso matar a vítima a facadas. Antes de chegar ao homicídio consumado, que é a morte da vítima, esse agente ativo desferir punhaladas de faca na vítima vai causar uma lesão grave antes de conseguir atingir o homicídio dele, que é o dolo que ele tinha. E na progressão você tem que lembrar de uma mutação de dolo. O agente tinha o dolo de lesar a vítima, batendo, vamos dizer, com um cano aqueles canos antigos, cano de ferro no agente. A lesão dele era machucar, lesão. Só que no momento que ele consumiu, chegou no momento que ele falou: eu tô batendo aqui na pessoa, eu vou matar logo ele. Então, teve uma progressão criminosa. Ele progrediu de um dolo de lesão para um dolo de homicídio. E o progressivo já não tem essa mutação no dolo do agente. Ele tem o dolo de homicídio, mas para chegar nesse homicídio, ele utilizar uma faca, então ele vai ter que lesar a vítima para conseguir depois a morte dela, que é o dolo que ele tinha no início. E a progressão não, ele já tinha um dolo X. Durante ele consumando esse dolo X, ele muda para Y. Já o crime progressivo, não. O crime progressivo, ele tinha um dolo Y. Só que para chegar nesse dolo Y, ele teve que passar por um dolo X. Não sei se vocês conseguiram me compreender. Unissubsistente e plurissubsistentes. Eu falei no primeiro vídeo para ter cuidado com unissubjetivo e plurissubjetivo. Subjetivo vem de pessoas. Já unissubsistentes vem de ato, apenas um ato. Unissubsistente, conduta se revela mediante um único ato, único ato de execução, capaz de si só produzir a consumação. Os crimes unissubsistentes não admitem tentativa, pois a conduta não pode ser fracionada, como a injúria verbal. O agente, ao cometer uma injúria verbal à vítima, no momento que saiu da boca essa injúria verbal, não tem forma tentada. Saiu da boca, já atingiu, teve a consumação dessa injúria verbal.
Já o plurissubsistente, plural, mais, aquele que é possível fracionar a conduta. A conduta se exterioriza por meio de 2 ou mais atos, os quais devem somar-se para produzir a consumação. No uni foi a injúria verbal ou ameaça oral, como está no exemplo aqui. Ameaçou, falou, está consumado. Já aqui o pluri, vou colocar a injúria via WhatsApp, pelo aplicativo que todo mundo usa, né? É preciso a gente pegar o celular, digitar a injúria, enviar para a vítima e ainda por cima, depois a vítima ainda visualizar, ter o conhecimento. Então consegue fracionar, pegar o celular, escrever a mensagem, enviar para a vítima e ainda por cima a vítima ter o conhecimento, ter a leitura dessa injúria por WhatsApp. Então você consegue dividir eles, fracionar. Já o unissubsistente não. Falou, injúria verbal, falou, está consumado. Unissubsistente. O crime habitual está no nome. É um hábito. São atos constantes daquele agente criminoso. É uma prática reiterada e uniforme de vários atos que revelam um criminoso estilo de vida do agente. É um crime habitual, hábito do agente. Os comportamentos são idênticos, são repetitivos. Sempre o mesmo tipo de hábito criminoso que o agente comete. O exemplo aqui é o curandeirismo. O criminoso que comete esse crime de curandeirismo, ele costuma sempre, é direto, ele faz, no meu caso, eu acho que enganando as pessoas para curar elas. E na casa de prostituição também. É constante, sempre está a mesma coisa, aquele crime está cometendo, é um hábito. E, por fim, crime uniofensivo. Ofendeu, uma ofensa. Apenas um bem jurídico é ofendido, é tutelado. Por exemplo, o homicídio. Qual que é o bem jurídico protegido? Vida. Pluriofensivo, plural, mas deu um bem jurídico ofendido, entendeu? Pluriofensivos, uniofensivos. No caso do latrocínio, que afronta a vida e o patrimônio, o roubo, que afronta a liberdade e a propriedade. Se a gente pegar bem nessas classificações do crime, são muitas, realmente. São aqui 10, 14, né? Só que se pegar o nome da classificação do crime, normalmente você vai ter uma base já do que pode ser. O Código Penal ele usa muito as palavras meio que relacionadas com os atos, alguma coisa assim. Então é só meio que pensar e ter calma que dá uma clareada para a gente entender. Então é isso, né? Vídeo 1 e 2 da apostila 8. E segunda-feira eu vou ver se eu consigo terminar um resumão da apostila 9 e mando para vocês no WhatsApp e depois faço um vídeo também. Esse vídeo até quarta, quinta-feira mais ou menos eu faço. Vou até tentar antes, mas não tenho certeza, tá bom? E qualquer dúvida, entre em contato no WhatsApp, vai estar no grupo lá, no grupo eu vou postar os links dos vídeos, tá bom? São os primeiros vídeos que eu estou fazendo, vou tentar melhorar, para que vocês entendam melhor, tá bom? Muito obrigado.